Meus prezados queridos irmãos, distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos uma lição com um tema muito importante, a lição de número 9, de 27 de agosto de 2023. Lições aí, essa lição faz parte do grupo de lições aqui da revista do terceiro trimestre desse ano de 2023. A lição de hoje traz como título uma visão bíblica do corpo. Muito interessante essa temática, porque nós sabemos que às vezes há uma preocupação do homem em relação à sua espiritualidade, há uma preocupação apenas com o seu eu interior, a questão do espírito ou da alma, e há um certo descuido ou desprezo em relação ao corpo, como se tivéssemos que conservar para Deus apenas o nosso espírito, como se o nosso corpo fosse algo negativo, como se o corpo fosse uma prisão da alma, algo que deva ser descartado, destruído ou usado de qualquer forma sem nenhuma responsabilidade. Portanto, aqui o tema da lição, a lição ela vai propor qual a visão bíblica quanto ao nosso corpo, quanto ao corpo humano. O que Deus pensa do nosso corpo, qual é o valor do corpo diante da palavra de Deus. O textual da nossa lição nos apresenta o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse é o verso do texto áureo, que eu não vou comentá-lo, pois ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto eu não irei comentá-lo agora. A verdade prática nos apresenta o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A verdade prática, ela de fato, ela já sintetiza qual é a visão, qual é a ideia bíblica sobre o corpo, o que a lição apresenta enquanto tese de leitura em relação ao corpo e à Bíblia. Portanto, a lição ela vai girar em torno dessa verdade, que é uma verdade bíblica, que deve ser posta em prática, é que o corpo ele é o templo do Espírito Santo. Agora, é claro, fazer uma observação que aqui a verdade prática e o texto e o próprio texto do texto áureo, que nós estaremos lendo um pouco mais à frente, está trazendo um ensinamento para os cristãos, para a igreja de Cristo. Então esse texto ele é especificamente dirigido para aqueles que se dizem cristãos, se dizem pertencer à igreja de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto sempre de deixar bem claro que a responsabilidade de ver a Bíblia e de ter a Bíblia como um manual de fé e prática, ela é exatamente para aqueles que creem na Bíblia, para aqueles que se dizem cristãos. As pessoas, de modo geral, elas não são obrigadas a acreditarem na Bíblia, como nós também cristãos não somos. É uma questão de fé. Mas eu não posso querer fazer com que todos tenham a Bíblia, o respeito pela Bíblia, a palavra de Deus, como sendo o seu manual de fé e prática. Isso tem que deixar muito claro. Então, quando o texto está dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo, aqui está falando daquele corpo que foi redimido por Cristo. Deus fez o homem para ser sua morada, para a glória e louvor do seu nome, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Então, num sentido geral, o homem ele foi criado por Deus e para Deus, para ser templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Esse foi o plano original de Deus quando da criação. Porém, nós sabemos que o homem, no uso do seu livre-arbítrio, ele decidiu, ele escolheu afastar-se de Deus, pecar contra Deus. E uma vez que ele peca contra Deus, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o homem, quando ele peca contra Deus, ele deixa de ser templo de Deus. Ele deixa de ser morada do Espírito Santo, exatamente porque o Espírito ele é santo e ele não pode habitar junto com o pecado. Essa é uma verdade que todos nós deveríamos nunca perder de vista, nós que dizemos ser cristãos, porque muitas das vezes nós dizemos ser filhos de Deus, ser cristãos, parecido com Cristo, que o Espírito de Deus habita em nós, mas nós não nos preocupamos com o nosso comportamento. Isso é muito sério. Não basta você dizer ser cristão, é necessário você viver como cristão. Porque o cristão, ele tem o dever, apesar de suas falhas, dos seus pecados, nós não deixamos de ser pecadores. Porém, o Espírito Santo que nos alcançou através de Cristo e que está habitando em nós e que está crescendo dentro de nós, está alcançando todas as áreas do nosso ser, ele está em nós exatamente para nos tornar santos, para cada dia nos purificar, nos tornar mais parecidos com Cristo. E diante dessa realidade, uma vez que o Espírito Santo habita em nós e Cristo está sendo gerado constantemente em nós, é necessário que nós tenhamos essa preocupação de que todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nesse sentido aqui, quando a verdade prática diz que o corpo é templo do Espírito Santo, aqui é uma expressão dirigida àqueles que de fato foram redimidos, foram purificados com o sangue de Cristo e que procuram viver uma vida para Deus, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, para esses que se dizem cristãos, que se dizem nascidos de novo, esses têm que carregar na sua mente, na sua consciência, de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, ele não pode, através do seu corpo, ele não pode dar vazão à carne, dar vazão ao pecado, aquilo que fere a santidade de Deus. Então, é nesse sentido. No plano original, todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e para a habitação de Deus, do seu Espírito, sim, mas o pecado afastou o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado tornou o homem inimigo de Deus. Houve uma separação, um abismo entre Deus e o homem. E Cristo, o Deus encarnado, ele veio exatamente para poder receber a punição em nosso lugar, para poder ser a ponte que nos aproxima de Deus. Então só é possível o homem tornar-se templo de Deus, tornar-se morada do Espírito Santo, se ele passar pelo Calvário. Se ele de fato ter um encontro com Cristo, ele reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador e ele se voltar única e exclusivamente para Cristo, para que através da regeneração, para que através da obra redentora de Cristo, para que através da ação do Espírito Santo ele venha a ser transformado à imagem de Cristo, para que através de Cristo ele tenha recuperado a sua imagem e semelhança com Deus. Então é algo que nós devemos pontuar de uma maneira muito precisa, que o corpo do cristão, do nascido de novo, é templo do Espírito Santo, por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo, até o momento quando Cristo ele há de transformar o nosso corpo mortal num corpo imortal. Cristo irá transformar aquilo que é corrupto em incorruptibilidade.
Portanto, essa é uma mensagem para cristãos, para aqueles que se dizem nascidos de novo, e também para todos aqueles que pensam serem religiosos, tementes a Deus, servem a Deus, e aqui não cabe nome de religião, não cabe placa de igreja, não cabe nada disso. Aqui a mensagem é essa: se você diz servir a Deus, o seu corpo também é templo de Deus. E aí você tem que ter cuidado como é que você está administrando o seu corpo. Como é que você está utilizando o seu corpo, se é para a glória de Deus, se você está o conservando como um templo de Deus ou como habitação do pecado. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 12 ao 20, que nos diz o seguinte: é um texto muito conhecido, mas de uma importância singular. Olha o que nos diz aí o verso 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aqui Deus, usando o apóstolo Paulo, ele vai dizer com essas palavras, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas, porém, aqui uma adversativa, nem todas as coisas convêm, ele deixa aqui bem claro que você pode fazer o que você quiser. Mas o cristão, ele pode fazer aquilo que ele quiser, aquilo que é lícito, desde que ele não esteja burlando uma lei do país, que nós somos regidos por leis. Não, então, se é lícito, se não é ilícito, então tudo convém, como convém a qualquer uma outra pessoa, a qualquer um cidadão. Então essa ideia, não, mas o crente não pode fazer isso porque é ilícito, não pode fazer aquilo. Não, você pode fazer o que você quiser, desde que seja lícito, que não haja lei, que você não vai de encontro a um ordenamento jurídico, aquele pacto social. Você pode fazer o que você quiser, o que é lícito você pode fazer. Agora a questão é se convém a um cristão. Então, quando Paulo ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo que é lícito ao ímpio, àquele que não teme a Deus, também é lícito para mim. Agora, será que tudo me convém? Esse é o grande desafio. Nós vivemos dentro de um contexto onde muitos cristãos, com o passar do tempo, eles têm perdido o temor de Deus e têm usado a mesma régua que o mundo usa para aplicar a sua vida. Ou seja, não, eu posso fazer isso porque eu não estou ofendendo ninguém, é algo lícito, a lei não proíbe, então eu posso fazer. Você pode fazer? Pode. Não há lei que te impeça. Agora a questão é essa: sendo lícito, convém a alguém que se diz corpo de Cristo, alguém que se diz habitação do Espírito Santo? Eis a questão. Então, nem tudo aquilo que é lícito, ou a maioria das coisas que são lícitas, não convém a um cristão. Por quê? Porque a nossa ética, a nossa justiça, o que deve governar a nossa vida, não é um código humano, um código da moral humana, da ética mundana, da ética do mundo. Você não pode ferir os códigos de éticas da sociedade, a moral, etc. Sim, mas nem tudo aquilo que é moralmente correto para uma sociedade é moralmente correto para o cristão. Por quê? Porque a nossa moral ela é espelhada na moral divina. Ou seja, o nosso modelo de ética e de caráter, de moral, é Cristo. Então a Bíblia diz que Cristo em tudo nos deixou o exemplo. Então não vá para esse caminho porque algo é lícito, que então você deva fazer,
Porque você tem que levar em consideração para quem você vive. Você deve levar em consideração que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, as leis que governam o nosso corpo, que governam a nossa moral, a nossa ética, são leis elevadas. São leis que estão acima das leis humanas. E mesmo aquilo que a lei do homem permite, aquilo que é lícito, a maioria daquilo que é lícito, nem sempre convém a alguém que se diz templo do Espírito Santo. Então é exatamente o que Paulo está colocando aqui. Olha, todas as coisas me são lícitas, como o são para qualquer um outro cidadão, mas nem todas convêm a mim enquanto corpo de Cristo. Aí ele prossegue, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui ele já é taxativo, olha, tudo é lícito, mas nenhuma dessas coisas dominarão a minha vida. Mesmo aquilo que é lícito e que é inofensível, mas eu não permitirei que tome a primazia na minha vida, não permitirei que me domine. Eu acho isso aqui bem interessante quando ele coloca na segunda parte, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A expressão aqui nenhuma, o que Paulo está dizendo é que mesmo aquelas coisas que não sejam errôneas, que não sejam necessariamente pecado, que não seja necessariamente imoral, que seja comum a todo ser humano, inclusive ao cristão, o que deve dominar a sua vida não é o seu próprio bem-estar. Ou seja, se alguma coisa que eu faço não é pecado, não é erro nenhum, mas aquilo assume o primeiro lugar na minha vida a ponto de ser o meu Deus, o meu Senhor, e roubar o lugar de Deus, tudo isso eu devo rejeitar. Então, quando Paulo ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, nessa segunda metade do versículo, mas não me deixarei dominar por nenhuma, aqui ele não está colocando só aquilo que, vamos dizer assim, que seja imoral diante de Deus. Mas aqui ele está dizendo que o domínio da sua vida, o domínio pleno, deve ser do Espírito Santo. Ou seja, para dar um exemplo mais claro, quantas pessoas, por exemplo, elas se tornam ídolos de si mesmas? Elas idolatram a sua beleza, o seu porte físico, ela presta um culto ao próprio corpo. A esposa vem em primeiro lugar, os filhos vêm em primeiro lugar, o seu bem-estar vem em primeiro lugar. Todas essas coisas que não são erradas vêm em primeiro lugar em relação a Deus. A Bíblia diz que se nós amarmos pai, mãe, irmãos, seja lá o que for, com um amor maior do que o amor que nós devemos ter por Cristo, nós não seremos dignos de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que mesmo aqui nessa segunda parte do versículo, mesmo aquilo que é lícito, que não seja pecado, não deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E aí nós deveríamos fazer uma séria reflexão. Será que, por exemplo, o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, do meu corpo físico, eu não tenho colocado acima de Deus? Eu não tenho colocado as coisas de Deus, e eu não estou falando religião, não é religião. Entre as ordens do que é mais importante, Deus em primeiro lugar, e vem teu corpo, vem a tua família, o cuidado do teu corpo, cuidar da tua vida, e em segundo plano, religião. Religião nunca deve vir em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, Deus. Depois você, sua família. E aí, de acordo com a sua condição de tempo, e você vai dedicar sua vida a uma vida religiosa, a um ativismo religioso, seja evangélico, seja lá o que for. Não estou dizendo com isso que você deva desprezar a vida religiosa, não estou dizendo com isso. Apesar de não me simpatizar muito com essa questão de uma vida religiosa, porque não foi isso que Cristo veio pregar. Mas o que eu estou querendo deixar bem claro é que a nossa espiritualidade, ela deve focar Deus acima de tudo. Depois de Deus, aí você vai, sua família, sua vida, a religião, etc, etc. Mas Deus tem que estar acima de tudo. Então, quando Paulo coloca que ele não vai deixar ser dominado por coisa alguma dessa vida, alguma, e isso engloba qualquer coisa, família, saúde, posição financeira, eclesiástica, seja lá o que for. Por quê? Porque o primeiro lugar na nossa vida tem que ser para Cristo. Ou seja, quantas pessoas têm um ativismo religioso muito grande, que eles vivem para a obra, entre aspas, vivem para a igreja, para a religião, mas não vivem para Deus. Ou seja, servem a obra, mas não servem o dono da obra. É uma diferença muito grande. Então, deve-se ter cuidado para você não ser dominado por um ativismo religioso, não ser dominado pela sede do poder, pela sede da posição, inclusive eclesiástica. Você não deve deixar ser dominado por isso. O que deve realmente te dominar deve ser o Espírito Santo. Ou seja, Cristo é que deve te dominar. Você deve estar sendo dominado constantemente pelo Espírito Santo, porque você, enquanto cristão, o seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo e você não pertence a si mesmo. Não é isso que Paulo aqui ele está dizendo, olha, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele vai no verso 13, é bem interessante que ele diz, ó, os manjares são para o ventre, que o ventre, a ideia, são para o corpo, para o estômago. Então o alimento é para o ventre, para o estômago. Então, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Ou seja, os manjares são para alimentar o ventre e o ventre é para ser alimentado pelos manjares. Ou seja, um tendo uma ligação com o outro. Aí ele coloca, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, tanto o ventre quanto os manjares são aniquilados por Deus. É o que ele está colocando aqui, ó. São aniquilados por Deus, tanto o ventre quanto os manjares. Tanto um como o outro são aniquilados por Deus. Mas o corpo não é para a prostituição. Que ele saiu agora da esfera da relação entre alimento e ventre, estômago, vamos colocar assim. E ele agora transfere uma relação agora do corpo, não mais do ventre, como essa questão dessa relação do comer, do manjar, do alimentar, mas ele pega agora o corpo como um todo, essa parte externa do homem, e vai dizer o seguinte, mas o corpo não é para a prostituição. Ou seja, o corpo do homem, ele não é para a prostituição. Deus não fez o nosso corpo para o pecado. Aqui ele coloca a prostituição, mas pode ser qualquer um outro pecado. Nosso corpo não é para o pecado. E aqui ele toma a prostituição porque é um pecado diretamente contra o corpo. Então ele diz o seguinte, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, letra maiúscula, Deus, Jesus, e o Senhor para o corpo. Então, para o cristão, aquele que tem entendimento de Deus, ele tem que ter consciência de que o seu corpo não pode ser usado para a prostituição, mas o seu corpo pertence ao Senhor
e o Senhor tem interesse no teu corpo. Que é bem interessante quando ele coloca aqui, olha, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ou seja, o corpo deve ser dedicado ao Senhor e o Senhor quer habitar no corpo do salvo, do cristão, daquele que foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, ou seja, Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus, o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, da mesma forma como Jesus, ele tinha um corpo, ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, com um corpo agora imortal, glorioso. Da mesma forma, nosso corpo também será ressuscitado. Então, olha o que o texto diz. Olha, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, porque nós seremos ressuscitados? Porque o nosso corpo pertence a Cristo. Nós estamos vivendo numa esfera de santificação, de regeneração constante, e isso vai até a volta de Cristo. E quando do arrebatamento da igreja, como nós cremos, o nosso corpo será transformado em um corpo imortal e um corpo incorruptível. Por que isso? Porque o nosso corpo é templo de Deus. E o nosso corpo será transformado. Os que morrerem ressuscitarão com um corpo glorioso, e os que estiverem vivos serão transformados, assim nos diz a palavra de Deus, quando do arrebatamento da igreja. Então essa verdade do corpo como sendo para Deus, e tendo como base aqui a ressurreição do próprio corpo de Cristo, da mesma forma o nosso corpo será ressuscitado, mostra exatamente qual é a visão bíblica do corpo do cristão, do corpo do homem, que aqueles que não servem a Deus ainda não entendem o porquê da sua existência. Eles estão na ignorância, no pecado, e muitos até têm consciência, mas não se dobram à realidade de que eles precisam ser alcançados por Cristo. Bem, aí na sequência do texto, o verso 15 diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta que Paulo faz aos irmãos, uma pergunta retórica, porque a igreja tinha conhecimento que nós, enquanto pertencentes à igreja, nós somos partes do corpo de Cristo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, olha o que Paulo diz aqui, olha: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele faz uma outra indagação. Tomarei, pois, os membros de Cristo, ou seja, nós que somos membros de Cristo, do corpo de Cristo, ele pergunta: tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Ou seja, se o meu corpo pertence a Cristo, se cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, conscientes disso, eu vou tomar o meu corpo e me unir a uma prostituta, a uma meretriz? Eu me prostituindo com o meu corpo, eu estou traindo, eu estou ofendendo a Cristo, porque se eu sou parte do corpo de Cristo, eu não posso tornar um corpo com uma meretriz. Eu não posso me unir a uma prostituta, uma vez que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então é exatamente isso que ele está falando. Eu tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membro de uma meretriz. Aí ele mesmo responde: não por certo, ou seja, de maneira nenhuma eu posso fazer isso. Por quê? Porque o meu corpo faz parte do corpo de Cristo.
Aí o verso 16 diz o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Olha que interessante, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Aqui Paulo está trazendo um ensinamento que eu já sinalizei aqui em outras lições, e sempre gosto de, quando toco nesse assunto, falar, do que a Bíblia fala do tornar-se uma só carne. Em primeira mão, a ideia de tornar uma só carne é exatamente através da relação sexual. Lá desde Gênesis, e aqui torna mais claro isso. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz, ajuntar aqui é fazer sexo com a meretriz, faz-se um corpo com ela quando do sexo? E aqui envolve toda a relação sexual ilícita, antibíblica. Seja a prostituição, seja o adultério, a homossexualidade, seja qual for o tipo de união sexual que não tem amparo na palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o sexo é algo sagrado, porém dentro do casamento. Fora do casamento, fora da relação do casamento entre homem e mulher, a Bíblia condena qualquer forma de prática sexual. Então aqui Paulo está dizendo, voltando ao texto, olha: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz se torna um corpo com ela? Aí ele afirma, porque serão, disse. Quem é que disse? Lá no início, lá em Gênesis, quando a Bíblia ordena que deixaria o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos tornariam uma só carne. Aqui Paulo está dizendo que, olha, porque serão o que? Por meio da relação sexual, homem e mulher, o casal, o casado, porque serão, disse, quem disse? Deus, dois numa só carne. Daqui fica bem claro que a ideia de uma só carne bíblica é em primeira mão através da relação sexual. Daí o sexo, à luz da Bíblia, é exatamente reservado para casais, casado, héteros, casado, monogâmico, é o modelo de casamento cristão. Então aqui, com essa expressão, Paulo está dizendo que não se deve, em hipótese nenhuma, usar o corpo para se tornar um com o pecado, com a prostituição, com a homossexualidade, de hipótese em hipótese alguma. É o que ele está colocando aqui. Aí ele diz o seguinte, olha, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ou seja, você não deve unir-se a uma prostituta para não se tornar um corpo com ela, porque tu é corpo de Cristo. Mas aquele que se ajunta com Cristo, ou seja, aquele que é membro do corpo de Cristo, ele se torna um em Cristo. Olha que profundidade. O homem une a sua esposa, a sua mulher, e se torna uma só carne. O cristão se une a Cristo pelo Espírito Santo e se torna um com Cristo. Daí a ideia, ou a verdade, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos partes do corpo de Cristo. Esse é o valor, essa é a visão bíblica do corpo humano. E que o cristão, como conhecedor da palavra, ele deve observar. Aí o verso 18, fugir da prostituição. Diante de tudo isso, Paulo dá um conselho, olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo erro que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui
peca contra seu próprio corpo. Então, aquele que está na vida de prostituição, você que está frequentando igreja, cantando, tocando, liderando um trabalho, ou você que se diz religioso, mas que está numa vida de prostituição, numa vida de pecado, aqui é a Bíblia, o texto está dizendo bem claro, ó, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Então, o sexo ilícito é um pecado contra o seu corpo, e se você peca contra o seu corpo, que é membro do corpo de Cristo, você está pecando contra Cristo. Então, aqui a prostituição ou sexo ilícito errôneo não é só um pecado contra o teu corpo, é um pecado contra o corpo de Cristo, porque você se diz membro do corpo de Cristo. Daí que o cristão, que ele está vivendo numa vida de prostituição, e ele acha que isso é comum, porque ele avalia o seu pecado de prostituição, de adultério, de homossexualidade, e ele acha que isso é comum, isso demonstra o quanto essa pessoa perdeu a comunhão com Deus, o quão distante ela está de Deus. Por quê? Porque se eu tenho consciência e eu vivo como um corpo de Cristo, eu não vou unir o meu corpo com a prostituição, porque eu não posso partilhar o meu corpo com o pecado, porque o meu corpo não me pertence, o meu corpo não é meu, ele é membro do corpo espiritual de Cristo. Isso é muito, muito sério. Portanto, aí o texto deixa bem claro, ou não sabeis que, verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo, enquanto cristãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é para ser morada do Espírito Santo, que habita em vós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus. E olha o que ele coloca, e aqui ele faz em forma de pergunta, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós ou em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, vocês não sabem que o vosso corpo é templo de Deus, do Espírito Santo que habita em vocês, e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês pertencem a Deus? Essa é a pergunta retórica que o apóstolo Paulo está fazendo. Ou seja, todo cristão consciente, ele deve viver essa realidade, de que ele deve glorificar a Deus através do seu corpo. Você não deve praticar nenhuma atitude, nenhuma ação que venha depor contra a ética cristã. Nenhuma ação que venha depor contra a santidade do corpo de Cristo. Percebe o grau de responsabilidade que nós devemos ter com nossas ações? Como você deve ter uma ética elevada naquilo que você fala, na forma como você age, o que você veste, o que deixa de vestir, onde você vai, onde deixa de ir, onde você pisa o teu pé, onde você coloca a tua mão. Tudo aquilo que você faz com o teu corpo glorifica a Deus? As tuas palavras, as palavras que saem da tua boca glorificam a Deus? Ou Deus está sendo escarnecido através da tua fala, através das tuas atitudes, os teus olhares, da forma como você anda, onde você anda, o que você faz com o seu corpo? Então esses questionamentos não devem sair da mente do cristão. Então olha o que o texto ele coloca, olha,
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não se pertence. Verso 20, porque fostes comprado por bom preço. Foste comprados por bom preço. Essa parte aqui, ela é profunda. Fostes comprados. Seja, se você foi comprado, você não se pertence. Você pertence àquele que te comprou. A Bíblia diz que de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você está vivendo numa vida de pecado, de prostituição, de imoralidade, de mentira, de engano, uma vida de orgulho, de presunção, de prepotência, de falsidade, você é servo desses vícios. Mas se você já foi vencido por Cristo, se o Espírito Santo já te convenceu de pecado, e você de fato passou pelo processo da regeneração, do novo nascimento, você tem que levar isso a sério, que você foi comprado. E aquele que te comprou é o teu dono. E aqui diz que nós somos comprados porque fostes comprados por bom preço. Aqui a expressão bom preço tem um sentido de o preço pelo qual você foi resgatado. Aqui a expressão bom ainda é pouca para poder definir. Aqui é uma expressão modesta, eu diria que é uma expressão modesta. O bom aqui deve se entender com o preço máximo, com o preço único, podemos dizer assim, que foi exatamente o sangue de Cristo. Ou seja, você foi comprado com um preço, com aquilo, com um único meio que alguém pode adquirir aquilo que há de mais valor. Toda a fortuna de Deus que era depositada em Cristo Jesus foi dada pelo resgate da tua alma. Então, no campo da Trindade, o que havia de melhor, o próprio Deus foi o preço pelo teu resgate. Então não foi ouro, não foi prata, não foi um anjo que veio, não, foi o próprio Deus que se encarnou. Então, ou seja, o preço único e possível foi o preço que foi pago pelo resgate da tua alma. Portanto, você não pertence mais a você mesmo enquanto cristão, porque você foi comprado com preço devido. E aí o texto prossegue: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí, diante toda essa realidade do que Paulo ele vem dizendo até aqui, ele vai fechar dizendo que, olha, diante de tudo isso, uma vez que vocês são membros do corpo de Cristo, uma vez que vocês foram comprados por alto preço, então glorifique a Deus, ou seja, honre a Deus. Honre o seu Senhor. Através de quê? Aí ele coloca, através do vosso corpo e do vosso espírito. Então aqui quando ele coloca essas duas expressões, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Deus é dono, é Senhor, não só do vosso espírito, mas também do vosso corpo. Então glorifique a Deus no corpo e no espírito. Aqui a expressão no espírito é uma referência à parte material,
Para aqueles que são tricotomistas, seria o espírito e a alma, e o corpo a parte material. Para os que são dicotomistas, seria o corpo a parte material e o espírito a parte imaterial, que de fato, vamos dizer assim, a nível de conceito, de entendimento, é abrangente. Não vou entrar no mérito da questão do tricotomista e dicotomista, não vou entrar no mérito da questão. Mas o que o texto está dizendo aqui é que nós devemos glorificar a Deus, porque tanto o nosso homem exterior quanto o nosso homem interior pertencem a Deus. Daí a lição faz essa abordagem da visão bíblica do corpo, e aqui no caso o corpo do cristão e daqueles que se voltam para Deus, reconhecendo que o preço foi pago para o resgate do nosso corpo, que foi abatido pelo pecado, que afastou-se de Deus, pois todos pecaram, morreram, destituídos estão da glória de Deus, e só através de Cristo nós podemos ser comprados, resgatados, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. Bem, vamos para a introdução agora da lição. Aí o comentário da lição, a introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado, uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Primeiro tópico, a criação do ser humano. Primeiro subtópico, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está lá em Gênesis 1, 26 a seguir, 26 e 27. Então, o homem é o único ser vivo que foi criado à imagem, segundo a imagem e semelhança de Deus. A imagem moral, caráter, segundo a moral divina, o modelo divino. Então, a moral divina nos criou, fomos criados segundo a moral divina. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo, como queiram alguns. Assim, o homem, que no original é Adão, esse termo Adão, ele tanto é um termo que se refere ao homem, o indivíduo do sexo, aí, no caso macho, como Adão se refere à raça humana. Então, esse nome, tanto ele é um nome próprio, Adão, que é Adão, que deriva o nome Adão, tanto ele é um nome próprio, dado ao primeiro homem, como ele também é um nome genérico, Adão, se referindo à raça humana. Então, aqui o texto diz, assim o homem Adão foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homem ou significando a humanidade. Então, a expressão Adão tanto é um nome próprio, como também, em dado momento, dentro do contexto do Gênesis, Adão se refere à humanidade, ou seja, à espécie humana, vamos dizer assim. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, agora Adão no sentido do indivíduo, do macho, e Eva, a primeira mulher, formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ou seja, a moral divina, a vida de Deus foi soprada no homem e na mulher, feito à sua imagem e semelhança. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso, pois, distingue dos demais seres criados. Ou seja, o sopro de Deus
A vida de Deus em nossa vida é o que nos distingue dos demais animais que foram criados por Deus, do pó da terra. O homem foi um boneco do pó da terra, porém Deus soprou parte dele dentro de nós. Ou seja, Deus soprou em nós a sua imagem e a sua semelhança, a sua imagem, a sua moral, a sua santidade. Ele soprou em nós para sermos semelhantes a Ele. Porém, infelizmente, pecamos contra Deus, mas Jesus veio para nos resgatar. Segundo subtópico, a constituição do ser humano. A natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta aí de espírito e alma, segundo a visão tricotomista. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Isso é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, como a maioria dos cristãos creem que somos divididos em 3 partes. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Quando Cristo, ali Lucas, por exemplo, capítulo de número 23, verso 46, diz assim: e clamando Jesus homem, a parte física, clamando com voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então aqui no mínimo está apresentando Jesus aqui como composto de uma parte material e de uma parte imaterial, mostrando que essa relação do corpo de Cristo com o nosso corpo, que não somos apenas espírito, que o nosso corpo não deve ser menosprezado. Porque o próprio Jesus, ele ali clamando a Deus, e ele tem o seu corpo ressurreto pelo próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. E o corpo é a parte que volta ao pó, que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Ou seja, aqui é uma divisão clássica, colocando o espírito do homem como sendo a sede onde o Espírito de Deus habita e começa a trabalhar. Não que o Espírito de Deus só habita no homem, ele deve habitar no espírito, na alma e no corpo, mas a obra de redenção ela começa de dentro para fora, ou seja, do espírito atingindo aí espírito, alma e corpo. Então é uma obra completa, mas de dentro para fora. Isso mostrando que não é uma obra da religião, não é uma obra do homem, é uma obra divina. Somente Deus pode realizar tão grande obra, louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Embora constituído de 3 substâncias, o ser humano foi afetado, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, porque não temos como dissociar espírito, alma e corpo. Nós somos esse conjunto, vamos dizer assim, de partes, que não pode separar uma coisa da outra. Então, contaminar o corpo também contamina a nossa alma. Contaminar a alma também contamina o nosso corpo. Contaminar a parte material também contamina a parte material, porque estão interligadas. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar dissociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, como nós já lemos. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Aí, 1 Tessalonicenses, esse texto, eu faço questão de nós lermos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Então, esse é um texto clássico para os tricotomistas. Primeiro é Tessalonicenses 5,
verso 23, 5:23. Nos diz o seguinte, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, 3 partes, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o texto está dizendo é que temos que conservar irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, ou seja, a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, que é muito difícil, e o nosso corpo, que é a manifestação dos desejos da nossa alma. Os 3 nós temos que conservar irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Texto maravilhoso, maravilhoso. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. O Espírito Santo, a lavagem pela palavra, é que nos torna santos para Deus. Tópico 2. A visão bíblica do corpo. Primeiro subtópico, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente é idêntica à parte exterior do homem, ou identifica, melhor dizendo. Então o termo corpo vem do grego soma e está identificado a essa parte exterior do ser humano. Isso do grego aí, o termo soma. E o termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico. Então, soma ao homem no sentido do homem exterior como um todo, e o termo aí sarx se refere ao homem físico, enquanto carne, nesse sentido de carne. Inclui a dimensão, os 2 termos incluem a dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece, no caso o corpo, envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam, ou seja, deixa o corpo. A carne e o corpo geralmente é descrita em sentido negativo, ou seja, é aquela parte que perece, por isso é descrito no sentido negativo, mas não quer dizer com isso que o corpo seja mau, que o corpo deva ser destruído, porque nele se expressa, vamos dizer assim, as más intenções do coração. Então aqui é bem interessante isso aqui, ó. A carne geralmente é descrita em sentido negativo, ou seja, na minha carne não habita bem algum, Romanos 7,18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Então, quando aqui o escritor diz, na minha carne não habita bem algum, ele não está falando da carne no sentido do corpo físico. Carne aí é no sentido da alma do homem. É porque a alma, ela se expressa, a vontade, os desejos, as emoções, ela se expressa, eles se materializam através do corpo. Então a ideia aí, carne, é só uma metonímia, é uma figura de linguagem. Mas na verdade, quando diz carne, está dizendo do pecado, da disposição para o pecado, que atingiu o nosso homem interior. Então, nesse sentido, não depreciando, como se o corpo não tivesse valor. Então, essa leitura, isso aqui é muito, muito importante. Assim sendo, a Bíblia, nossa declaração de fé, rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito. Então, biblicamente, o corpo não é prisão da alma, como ensina alguns filósofos, alguns místicos, que o corpo é a prisão da alma. Então, esse corpo ele deve ser destruído, seja através do pecado, seja através de um descuido quanto ao corpo, seja através de uma boa morte ou de um suicídio.
para libertar-se dessa sepultura, dessa prisão, essa não é uma visão bíblica. A visão bíblica sobre o corpo é outra. O corpo não é prisão da alma. O corpo faz parte da constituição humana. Então essa é a visão bíblica. Portanto, a nossa fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. O corpo ser, por natureza, mal e insignificante. Isso não tem base bíblica. Segundo subtópico, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Ou seja, o corpo pertence a Deus e deve estar unido a Deus por meio de Cristo. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Ou seja, glorificar a Deus através do corpo. Em 1 Coríntios 6, 1,6 lemos, ou em 1 Coríntios 6 lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, verso 15. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. Tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Somente Cristo é que nos torna templo e morada do Espírito Santo, uma vez que nós afastamos de Deus por intermédio do pecado. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, como santuário de Deus. Terceiro subtópico, glorificado na ressurreição, o corpo glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, que é o último inimigo a ser vencido, e Cristo já venceu a morte na cruz do Calvário. Então, a ressurreição de Cristo aniquilou o domínio, o poder da morte e garantiu a nossa ressurreição. Nós iremos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. A garantia que nós temos que nosso corpo será ressuscitado é porque Cristo foi ressuscitado por Deus. Então, da mesma forma, Cristo ele nos ressuscitará. Essa é a garantia. Então, ele garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, que é a ideia da separação do corpo, do espírito, do corpo. Aí entra aquela questão da parábola lá do rico e de Lázaro, onde eles estavam num lugar intermediário, e ali há todo o relato cristão, bíblico, sobre a consciência de que aquele rico, por exemplo, que estava ali no Hades, ele tinha do sofrimento, inclusive, que ele estava vivendo, e da possibilidade de que seus familiares viessem para o mesmo lugar. Então ele estava totalmente consciente. Então aqui está mostrando que entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, ou seja, o espírito e a alma consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. O corpo carnal não vai herdar o reino de Deus. Por isso que esse corpo carnal será transformado num corpo imaterial, num corpo espiritual. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. E nós estaremos completamente vivendo numa dimensão espiritual e eternamente para Deus. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o glorioso corpo de Cristo. Então, o nosso corpo será transformado conforme a imagem do corpo de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, segundo 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o último tópico da lição, o tópico 3, estou tentando andar ligeiro, aqui já temos 1 hora e 4 minutos. O tópico 3 nos apresenta a visão secular do corpo. Primeiro, hedonismo e narcisismo.
Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Você deve cuidar e zelar do seu corpo, porque se ele é templo de Deus, você também deve glorificar a Deus tendo cuidado com o seu corpo. Isso é indiscutível. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade, essas duas ideologias malignas. Com o hedonismo, o que nós temos através da pregação desse estilo hedonista de vida? É exatamente um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridade. Então, o hedonismo é buscar o prazer. O corpo é para o prazer, então vamos prostituir, vamos pecar, vamos beber, vamos curtir, vamos buscar o prazer, entendeu? Acima de tudo, para fugir do sofrimento, essa tem que ser a prioridade. É uma ideia do hedonismo. E o narcisismo, que seria o amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Narciso é aquela figura mitológica que apaixonou por sua própria imagem refletida na água. Então, o narcisismo está presente nessa geração. É uma ideologia muito presente, em que o homem ele é narcisista, ele cultua o próprio corpo, ele tem um amor exagerado no sentido de cultuar o seu corpo, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, quando ele abre a boca, só tem lixo na mente, uma alma podre, um espírito vazio, mas o corpo bonito por fora. Ah, mas não deve cuidar do corpo? Deve, mas você não pode tornar o seu corpo seu ídolo. Seu corpo tem que ser cuidado, sim, mas o culto, a adoração, a veneração, o nosso corpo é para Deus e não é para nós mesmos. Então essa é a diferença entre cultuar a Deus com o nosso corpo e ser narcisista em relação a esse amor excessivo, esse culto ao nosso próprio corpo. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que é de modo insensato, o indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. É o culto ao próprio corpo. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nada pode roubar o lugar de Deus. Inclusive, a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa estética não deve ser o nosso ídolo. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. A sexualidade não é algo impuro, foi criado por Deus. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Ou seja, em praticá-lo de maneira errada. E de forma errada e fora dos propósitos de Deus, como já falei muito bem aqui nas lições passadas. A relação sexual não é só para procriar, à luz da Bíblia, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Então, as relações sexuais também é para o prazer, mas nos limites do matrimônio e dentro do uso natural do corpo. O macho é a fêmea e dentro do uso natural. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada, melhor dizendo, e imoral, prolifera assustadoramente. Ou seja, a conduta imoral do homem irrefreada diante da erotização do corpo, da libertinagem, aí do hedonismo, do narcisismo, acaba o quê? Proliferando essa conduta desregrada em relação à moral, em relação ao uso do corpo. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Inclusive, não deixarei dominar pela aparência, a beleza do meu corpo mortal. Mas o meu corpo vou consagrá-lo a Deus, para que quando do arrebatamento ele possa ser transformado. E o último subtópico, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Você é livre, mas liberdade com responsabilidade. Ou seja, você há de responder pelos seus atos praticados no uso da sua liberdade. Não obstante, no atual cenário, ideais secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Não importa se está ferindo a moral divina, não importa se está ferindo o Criador. Então, esse existencialismo ateu mostra que o homem deve desfrutar de todo o seu potencial, no pecado, da forma como ele quiser. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo, como é pregado aí abertamente. Desse modo, seus adeptos desse existencialismo ateu, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização, por exemplo, do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, essa é a admoestação da palavra de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo não é nosso, mas pertencemos a Cristo. Conclusão. Criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. O Espírito é santo, não vai habitar no santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Segundo os Coríntios, 1 Coríntios, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 15:52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, o princípio da santidade, do cuidado com o corpo, como sendo o templo de Deus, deve ser observado pelo cristão, pelo aquele que diz ser temente, ser servo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Encerro por aqui. Espero que tenhamos aprendido muito através dessa lição e que você continue cuidando do seu ser como um todo, seu espírito, a sua alma, o seu corpo, eles sejam conservados para Deus, para que quando do arrebatamento da igreja, mesmo você morrendo, quando da ressurreição dos mortos, você possa ressurgir com um corpo glorificado para estar eternamente em espírito, alma e corpo ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. A paz do Senhor eis por nós. E Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.